Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: a cruz não era para esse homem. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Vou ler versículo 22 e o 23. Dizem assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares numa cruz, o seu cadáver não permanecerá na cruz durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado na cruz é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Hoje é 10 de julho de 2024. Bendito, soberano, perfeito Deus, é no nome de Jesus que estou aqui e quero, nesse momento, em oração, te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa obra, essa missão aqui. Nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo que a cruz não era para esse homem. Eu vou explicar já quem é esse homem. Eu li aqui como texto base bíblico em um dos livros do Pentateuco, o quinto, chamado Deuteronômio. E nesse particular, esses versículos que eu escolhi, o 22 e 23, aqui Deus está orientando Moisés para que passe a instrução para o povo sobre os cadáveres daqueles que eram tirados da cruz. Por que eu dei esse tema hoje? Gente, vez por outra, nós precisamos nos lembrar do grande preço que Jesus pagou, o processo que ele passou para nos resgatar. Pronto, esse homem que não era essa cruz para ele, é Jesus. Essa cruz era para mim, essa cruz era para você. Mas Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, como diz lá, o profeta messiânico Isaías, ele carregou sobre si a nossa iniquidade. Jesus foi provado em tudo, porém não pecou em nada. Inclusive, o escritor aos Hebreus, vamos ver aqui se eu acho, desculpa aí o barulho das páginas da Bíblia. Deixa eu ver o que é que o escritor aos Hebreus fala sobre isso. Capítulo 4 do livro ou carta aos Hebreus, versículos 14 e 15. Quando aqui o escritor fala sobre Jesus como sendo o sumo sacerdote que se compadece por nós. E eu havia dito agora há pouco que Jesus em tudo foi, tentado, porém sem pecado. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança. Desculpe, meus irmãos e amigos, a nossa confissão. Porque estou com um pouco de iluminação aqui e confundi, tá? Confundi aqui
A expressão é: conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Lembra que eu falei agora há pouco, né? A nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o escritor aos Hebreus afirma exatamente o que eu havia dito, que Jesus foi realmente tentado em tudo, porém ele não pecou. Então, aqui nós encontramos quando Moisés recebendo a instrução de Deus sobre a questão daqueles que se pecassem, né, e fosse um pecado passível de pena de morte, e essa pessoa tivesse sido morto, ou morta, digo, e estivesse pendurada essa pessoa numa cruz, lembrando que Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. O seu cadáver, diz o texto, seu corpo não permanecerá na cruz durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Bom, Jesus, hoje o foco da palavra aqui é Jesus, o homem que não merecia ser crucificado. Aquela cruz não era para Jesus. Jesus, quando veio aqui, veio nas suas duas naturezas, natureza divina, veio como Deus, com todo o poder, semelhança de Deus. Ele era o retrato de Deus Pai aqui na terra, mas também Jesus veio com a natureza humana. Ele nasceu do ventre de uma mulher, de uma virgem. Nasceu da barriga, ou seja, Maria passou 9 meses com aquele feto, depois bebê, né, sendo gerado no seu útero. Então essa natureza de Jesus humana foi a natureza humana que sofreu as dores naquela cruz. Então Jesus, como homem, como ser humano, não merecia aquela cruz. Porque, como disse o escritor aos Hebreus, que eu li agora há pouco, ele foi tentado em tudo. A gente sabe, em Mateus capítulo 4, a gente vê Jesus sendo tentado pelo diabo. Mas ele não pecou. E aqui, Deuteronômio fala que a cruz era para pessoas que pecavam e que o seu pecado era passivo de morte. Era passivo de morte. Jesus não teve nenhuma contaminação, ou seja, nada, não é? Que Jesus assim tinha feito, fazia com que ele, ou indicaria que ele iria merecer aquele tipo de morte que era a crucificação. A gente sabe que foi o ódio, a inveja, a raiva daqueles fariseus, judeus ortodoxos, que não aceitaram aquele Nazareno como filho de Deus e decidiram, por todas as malícias que eles usaram, decidiram por Jesus sofrer a pena capital, ou seja, a pena de morte. Então, gente, hoje, a reflexão para nós, a palavra hoje, somente para mim, é para eu olhar para aquela cruz lá no Monte Gólgota, no Monte Caveira, e ver aquele homem do meio, naquelas 3 cruzes. Jesus estava na cruz do meio e ao seu lado, em cada lado, um ladrão. Jesus não merecia estar ali, porque Jesus não era nenhum meliante, nenhum criminoso, nenhum ladrão.
nenhum assassino. Era para Barrabás estar ali. Mas o povo preferiu crucificar Jesus e soltar aquele que deveria estar na cruz. Então aquela cruz não era para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então reflitamos hoje, não apenas numa cruz de madeira que a gente vê, ou alguém usa, né? Um pingente de ouro, sei lá, uma pulseira, ou alguém fez até uma tatuagem, um desenho de uma cruz, querendo referir-se à pessoa de Jesus. Não, essa cruz aí, Jesus nem merecia estar na cruz, naquela que colocaram ele. E muito menos em cruzes que hoje as pessoas usam. Então o teu Jesus está vivo. Realmente ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não foi como esses aqui, que eram crucificados na época da lei e seus corpos eram enterrados mesmo na mesma noite, no mesmo dia. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.